Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Matos, especialista em investimentos e analista de mercado certificado. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Tesouro Direto e por que que eu fiz o que eu fiz. Eu comprei todos os títulos do Tesouro, tá? A fração mínima de cada um deles. Eu vou te mostrar como é que ficou essa situação. Vou te contar um pouquinho dessa história, por que que eu fiz isso e explicar um pouco também sobre cada um dos títulos, tá? Já digo, não façam isso. Isso aqui foi só uma questão por ser educador financeiro que eu decidi comprar todos, porque eu sempre acompanho os títulos na curva, tá? É uma questão que eu estava discutindo esses dias com meus alunos. Quando você olha o título na curva, para que isso serve? Serve para quando você pensa em, de fato, levar aquele dinheiro para o vencimento, né? Você garantiu, eu tenho toda a minha reserva de liquidez, eu tenho tudo controlado, minhas contas, e eu decidi, eu vou levar esse título para o vencimento. Quando você toma essa decisão, você pode até olhar para o título na curva. O que que isso quer dizer? Quer dizer o que de fato o título deveria estar rendendo. O que a gente vê no meio do caminho, a marcação a mercado, que é um título hoje vale uma coisa, amanhã vale outra coisa, às vezes cai, a depender de como está o mercado. A lógica que você pode memorizar é que quando as taxas de juros dos títulos sobem, o preço dos títulos cai. Isso é marcação a mercado. Mas existe uma forma de você acompanhar isso pela marcação na curva, que é a rentabilidade que você contratou vai ser paga com garantia lá no vencimento. Então, como é que eu faço para acompanhar esta garantia que eu tenho? Quanto que estaria o meu rendimento? E eu comecei a discutir um pouco sobre isso com a Fernanda, inclusive, na aula, e acabou que eu mostrei que eu tenho títulos que eu compro e deixo sempre um pouquinho lá para ir acompanhando ele na curva. E eu olhei, né? Eu fiz um cadastro, aquele CAD e PAG do Tesouro, que você consegue pagar direto no Pix. Eu fiz esse teste, aí eu decidi fazer um teste completo já. 100% do teste, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Se a gente vem aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Portal do Tesouro, isso aqui foi a compra, tá? Olha o tamanho dessa compra, né? É infinito. São 39 títulos que eu mandei fazer a compra aqui. E eu vou te explicar um pouquinho sobre o que que eu fiz. Eu usei aquele cadastro do Tesouro. Quando você vem aqui no Tesouro, tem bem assim, ó. Como investir, aprender a investir, não, é aqui, ó. Títulos, preços e taxas. Você vai ver que só tem agora, nesse momento aqui, o Tesouro Selic para poder comprar, porque o mercado está bem volátil. Ontem as taxas futuras de juros caíram bastante, hoje voltaram para cima. Então está no momento volátil aqui, você só consegue comprar e vender o Tesouro Selic neste momento, né? Que você vai ver, ó, resgate também só tem o Tesouro Selic. Isso aqui se normaliza até o final do dia, com certeza, né? E aí, por exemplo, se eu quisesse comprar aqui um Tesouro Selic, eu venho aqui em Simule, né? Digo quanto quero investir hoje, quero investir 250 reais. E aí existe uma forma, aqui dentro mesmo, de fazer a compra, né? Então, vamos lá. Cadê? Eu tenho que diminuir um pouquinho aqui a página, porque aparece esse botão investir, que eu divido aqui a tela e fica assim. É que ele vai te pedir para fazer login, né? Faz o login ou então entre com o Gov, né? Aqui tem como fazer isso. Aí tem isso aqui, ó. Abra uma conta no Tesouro e comece a investir. E aí ele te ensina, né, nesta página aqui, a fazer o CAD Pague, que é isso aqui. Quando você clica ali para mim mesmo e não para o menor, ele te joga aqui, ó. Boas-vindas ao cadastro rápido do Tesouro. O que que ele faz aqui? Você faz login com o Gov, né? E ele te direciona para uma corretora. Quando você chega aqui no final, ó, eles permite que você selecione uma corretora dentro do próprio Tesouro. Mesmo que você já tenha conta em qualquer banco, você pode fazer isso aqui. Eu fiz isso aqui para testar, novamente, como educador, que eu ensino bastante sobre Tesouro, eu tenho que conhecer essas nuances aqui do Tesouro. Então eu fiz isso um tempo atrás. E nesta hora aqui, eu selecionei o Banco Inter. Eu nunca tive conta no Banco Inter. E o dinheiro ficou lá, olha que engraçado. Eu comprei um título do Tesouro IPCA com juros semestral, 2055, comprei lá o mínimo, só para testar. Era R$ 35, eu acho. E eu nunca tive conta no Banco Inter. Aí o que aconteceu? Veio o pagamento de cupom de juros, esse cupom de juros cai na sua conta. Olha que louco. Caiu na conta, mas que conta? Eu nunca tive conta no Banco Inter. Aí eles deixaram lá, guardado esse dinheiro. Esse dinheiro ficou lá guardado no Banco Inter, esperando que eu fosse lá e concluísse o cadastro da conta. Então, pelo Tesouro eu consegui fazer. Eu tive um relacionamento com o Tesouro através de um banco que eu não tinha conta. E o banco ficou mantendo esse relacionamento comigo sem eu ter conta. Aí, esses dias, antes de ontem, eu fui lá, abri de fato uma conta no Banco Inter, porque eu ia fazer este aporte maior aí, comprando todos os títulos para deixar separado. Essa aí vai ser minha conta de teste, para a gente usar exatamente para teste, para mostrar todas essas questões de curva de juros. E aí, quando eu fiz o cadastro, esperei um dia, fiz a análise do perfil, apareceu lá
O cupom de juros que eu tinha recebido, uma mixaria, né? Claro, eu coloquei R$50, R$35. Tem lá os R$3 na conta de cupom de juros, numa conta que eu não tinha ainda, né? Claro que se eu fosse lá no registrato, né, do Banco Central, esse dinheiro aparecia lá, né? Ele tem lá dizendo que tem no meu nome, só que eu não tinha nem acesso a esse dinheiro. E agora eu tenho. E eu usei essa mesma funcionalidade aqui no Tesouro. Eu vim no próprio site do Tesouro, fiz o login na área logada do Tesouro e coloquei lá, quero comprar pelo Inter, né? Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Eu escolhi, vou comprar pelo Inter. Aqui foi dia 17 agora, essa semana, né? Aí eu fui lá, vou comprar o mínimo possível do Tesouro Educa Mais, que é 1% do título, ó, 0,1. Quanto que tava o título? 3.400. Então, quanto que eu comprei? 34.902. Qual a rentabilidade desse investimento? 7,41. Pronto, não tem taxa da B3 aqui, né? Só vai ter taxa na saída, quando eu for sair do título, e não tem taxa da instituição, né? Escolham sempre instituições que não tenham taxa. E aí, beleza, eu tenho aqui Educa Mais 26, Educa Mais 27, 28, 29, 31, pulou o 30 aqui, mas ele deve aparecer, cadê? Ó, não, 30 tá aqui, ó, 30, é porque eu desci muito rápido, 31, depois 32, todos 1% do título, todos os Tesouro Educa Mais. Faz sentido alguém na vida real, sem ser para teste, sem ser para mostrar na prática fazer isso? Não faz nenhum sentido. Por exemplo, o Tesouro Educa Mais, ele é um cara que te rende 5 anos de renda. A ideia dele é você pegar essa renda e pagar a educação sua, de alguém, do seu filho, do seu sobrinho. Você pode até aqui dentro do Tesouro criar um Tesouro Direto coletivo. Através do Tesouro Direto coletivo, você pode inclusive deixar que outras pessoas contribuam para esta poupança aqui, para pagar a educação de alguém. Ou educação, então você pega esse dinheiro e faz o que quiser, tá? Você não é travado em educação. Não faz sentido, então, o que eu estou dizendo, você comprar todos esses. Por quê? Eles vencem de um ano em um ano, né? Esse aqui começa a pagar renda em 2032, esse aqui começa a pagar renda em 2033. Mas, por exemplo, se eu quero um plano de 10 anos de renda por um período determinado, eu não vou comprar esses caras com a distância de um ano. Se eu compro 2026, que já vai poder ter, né? Daqui a pouco a gente já vai poder ter essa renda. Se eu compro 2026, ele vai me pagar renda por 5 anos. Então, o próximo que eu vou comprar é 2031, que é 5 anos a mais que o 26. Então, você não compra todos esses títulos aqui no meio do caminho, se você quiser um complemento de renda por um tempo determinado. E é uma dica que eu sempre dou quando você quer complementar a renda, seja com Educar Mais ou com Renda Mais, você vai olhar para a quantidade de títulos e não para o preço do título. Isso te diz o seguinte: o título mais longo, quando eu compro lá 1% dele, eu pago R$24. E o título mais curto, que vence agora, mais recente, quando eu compro 1%, eu pago R$34. Isso aqui para mixaria aqui, tudo bem, R$30. Mas quando você pensa em grandes proporções, uma grande renda, isso aqui faz uma boa diferença. Né? Ó, de R$34 para 24. Então aqui o outro é quase 50% mais caro do que esse. Então se eu vou investir R$100.000 nesse cara aqui, eu vou investir 150 mil no que vence agora em 2026, para ter a renda contínua por todo esse período. Essa mesma lógica vale para o Renda Mais, que também é um título que entrou aqui nesta carteira de teste. Está aqui o Educa Mais, até 2040, 2041, 2042, 43, pronto. Aqui acaba o Educa Mais. O último foi 1% do título, foi R$10,81 para fazer esta compra. Depois, entra no IPCA. Temos IPCA 29, 1% do título R$32, o mínimo que você pode investir. 2040, 1% do título R$15 e 2050, 1% R$7. Aí ainda assim, esse aqui não é o título mais barato. Eu vou te mostrar qual o título mais barato, o mínimo, e qual o título mais caro para você investir, o mínimo. Depois você tem o Tesouro IPCA com juros semestrais. Isso aqui é o que eu sempre digo. Se você não precisa desse cupom de juros semestral, não é legal você comprar algo que tenha cupom de juros, porque quando você recebe o cupom de juros, você antecipa o imposto de renda. E antecipar o imposto de renda nunca faz bem para os seus investimentos. Você tem que forçar ao máximo pagar imposto de renda o mais tarde possível, porque aquele dinheiro, quando sai do seu bolso e paga o imposto de renda, ele desaparece. Quando ele fica no seu bolso ainda por um tempo, ele rende.
O que ele rende não é imposto. O que ele rende é rentabilidade, e da rentabilidade uma parte é imposto, outra parte é sua. Então, quando aquele imposto que você ainda não pagou está no seu bolso, ele rende, um pedaço é imposto de fato, um pedaço é seu. Quando esse dinheiro sai do seu bolso, ele não rende nada para você. Então, essa é a lógica de você pagar imposto de renda o mais tarde possível. E quando você tem um cara com juros semestrais, acontece que todo semestre você paga imposto. Sendo que se você não for utilizar essa renda, não faz nenhum sentido. Agora, para quem vai utilizar, isso aqui pode ser uma excelente alternativa. Por quê? Eu gosto desses caras aqui, para quem utiliza a renda, porque ele corrige o valor que você colocou. Lá no final você vai ter um valor maior, que é corrigido pela inflação, além de ter recebido todos os semestres aí uma renda, né? Então, para quem quer ter a renda, esse cara faz muito sentido, que ele te permite manter seu patrimônio e receber renda, né? Ao passo que quando você pensa num tesouro renda mais, ele não te permite corrigir seu patrimônio e ter renda. Ele não faz as duas coisas. Ele te dá uma renda extremamente maior, muito maior, extremamente maior, de fato, só que ele está consumindo do capital. Então, no longo prazo, quando chega no final, acabou o seu patrimônio. Tá? Tem diferenças significativas entre os dois. São perfis bem diferentes. O Renda Mais eu diria que é para aposentadoria mesmo, para você tentar encaixar o máximo lá com o fim da sua vida. Na prática, dizendo com todas as palavras, é isso mesmo, é você colocar um cara que vai render até os 115 anos de idade lá, né? 120, sei lá, se você quiser ter segurança. Porque aí você sempre vai ter a renda até o final aí, você não vai chegar lá nos 90 anos, nossa, tô vivo e acabou o dinheiro. Imagina, que situação insuportável, né? E às vezes tem comentários aqui dizendo que o Renda Mais, ele não fica para você, ele não entra no espólio, né? Não fica para os seus herdeiros. A lógica é a seguinte: o Renda Mais, ele é um título igual qualquer investimento que você tem. Quando ele começa a te pagar renda, ele continua sendo um título, mas todo mês ele te paga uma renda. Quando ele começa a te pagar renda, ele ainda continua disponível para você vender. Quero sair desse título, não quero mais essa renda. Pode ir lá vender, sem problema, tá? Então, não é que ele some, não. É que a renda que você recebe não é uma pensão que vai ser transferida para um herdeiro. Tá? No Renda Mais, a renda que você recebe, ela é decorrente do título. Se você vem a faltar, esse título vai ser transferido para outra pessoa, no espólio, né? E essa pessoa vai poder manter o título e receber a renda. Sim. Ou ela pode pegar o título e vender. Essa é a lógica. Então não é que, não transfere, não, o dinheiro some. Isso não acontece, tá? Cuidado aí com interpretações errôneas aí. Sempre tem muita interpretação errônea, então prestem atenção em canais sérios que, de fato, ensinam o que está escrito lá no Tesouro. Não siga pessoas que tiram da própria cabeça aí as coisas, não. Dentro dos títulos com juros semestrais, são 3 disponíveis, né? O IPCA, 35, 45 e 60. Esse título aqui é longo, hein? 1% desse título custou R$ 37,00. Depois tem 2 pré-fixados, 28 e 32, ó. R$ 6,00 pré-fixado e o 32, R$ 3,99 menor investimento. Você tá dizendo, nossa, Timato, você investiu uns R$ 100 aqui, né? R$ 200. Eu vou te mostrar quanto que deu o total dessa compra. Não sei se você já viu em algum frame que eu mostrei, mas eu vou te mostrar isso. Depois, pré-fixado com juros semestrais, a gente sempre tem um com prazo de vencimento aí perto de 10 anos. Custou R$ 7,99, 1% desse título, rendendo R$ 14,36. E é interessante você ver que esses caras aqui, ó, pré-fixado, poucos dias atrás estava pagando lá 14,90 e poucos, 15%, né? Você vê como as taxas estão mudando, né? Pelo gráfico de juros futuro, a gente vê uma queda nos juros no curto prazo. Se isso se confirma e continua mesmo caindo os juros futuros, você tem um excelente ganho de marcação a mercado nesses títulos que são pré-fixados ou IPCA, que os IPCA também têm uma parte pré-fixada, tá? Então, passado aqui pré-fixado com juros semestrais, a gente tem os aposentadoria. Eu também comprei o mínimo de cada um deles e aqui você vai encontrar o título mais barato do Tesouro, porque é o título com prazo de vencimento mais longo, tá? Então tem 2030, 35, 40, 45, de 5 em 5 anos até chegar no extremo, que é o 2065, aqui você encontra o Dinamite do Tesouro Direto, o título com maior marcação a mercado possível, o título que de um mês para o outro vai 50% para baixo, 100% para cima, tá? Um título que não é para você brincar,
De forma alguma. Ele é o mais barato. Um título custa R$ 146. Por quê? Porque ele é extremamente longo. Ele começa a te pagar uma renda em 2065 e essa renda acaba em 2084. Em dezembro de 2084 você recebe a última renda quando você investe nesse cara aqui. Tá? O título custa esse valor. 1% dele custou R$ 1. Tá? Isso aqui é novidade do Tesouro também, do final do ano passado. Antigamente o mínimo que você investia era 1% ou R$ 30, o que for maior. Agora não, é 1% e ponto final. Eu posso comprar R$ 1 de um título do Tesouro Direto. Então, imagina só. Você pode comprar R$ 1, cara, de um título Aposentadoria essa 2065. Tá aqui, ó. E agora a gente entra no título mais caro, que é exatamente o vizinho dele, o Selic 2028. Para você comprar o mínimo, ó, R$ 160. Selic 2031, R$ 159. Esse título aqui tinha que ser o mais acessível no fim das contas, né? Isso é engraçado. Porque esse aqui é o título mais seguro, esse aqui é o título que não oscila, esse aqui é o título para reserva, né? Para você ter de fato um dinheiro que sempre vai para cima, qualquer tempo que você quiser pegar, ele tá lá para cima. Mas é o título mais caro. E aí eu te explico o porquê. Porque o Tesouro definiu. Ele pode revisar isso? Pode. É uma ótima ideia ele revisar? É. De fato, é. Começar um novo valor nominal agora, 2025, um ano redondo aí? É, deveria. Deveria para ser mais acessível esse cara aqui, na minha opinião, né? Aí o Tesouro, na prática, ele sabe disso, ele acompanha isso, ele sabe muito bem que não é a coisa mais acessível, mas ele mantém isso. Agora eu te explico por que que custa tão caro esse título. Porque o Tesouro definiu, lá em 2000, que um valor nominal de um título seria R$ 1.000, tá? Esse valor nominal é uma referência do preço do título. Quando você vê pré-fixados, pré-fixado você sempre recebe um valor nominal no final. Então, no pré-fixado é sempre R$ 1.000 que você recebe no vencimento. Agora, nos demais títulos, não. Ele fez o seguinte: nos que são rentabilidade de Tesouro Selic, a sua rentabilidade vai ser o seguinte: vai ter referência com R$ 1.000 também, só que R$ 1.000 lá de 2000. Então, ele pegou R$ 1.000 de 2000 e veio corrigindo todos os meses, desde 2000 até hoje. E quanto que esses R$ 1.000 lá de 2000 viraram hoje? Perto disso aqui. Tá perto de 16 mil. É um valor um pouco acima, tá? Porque você está com uma rentabilidade aqui positiva. Então acaba que este valor que você está vendo aqui está abaixo do que é de fato esse valor nominal. Então é um pouco acima desses 16. Aqui você já faz uma conta simples. R$ 1.000 que eu tivesse investido em 2000 e corrigido apenas pela taxa de juros, teria virado hoje, 25 anos depois, 16 mil. Essa é a correção pela taxa de juros. Para quem acha que render taxa de juros é mais ou menos, te digo que é grande coisa, né? E você vai ver ativos de renda variável que não renderam nem perto disso. Então, render taxa de juros é um ótimo investimento também, até se você quiser fazer só ele para longo prazo, tá? Dependendo da sua estratégia, pode fazer sentido. E aqui a gente tem este problema. Então, 1% do título, quanto que é? R$ 160. Por isso você não consegue investir um valor menor. Qual seria a hipótese de você poder investir um valor menor aqui no Tesouro Selic? Se o Tesouro falasse, vou começar um novo valor nominal hoje. Começa R$ 1.000 hoje do Tesouro Selic, ia ter um valor perto de 1.000, a aplicação mínima seria R$ 10. Seria bom, né? Seria bom porque até aqui, ó, se você tem R$ 270, você não consegue investir aqui. Você precisa, né, 160 ou mais 160. Então é 160 aqui. Se eu quiser, vai dar R$ 320 para eu conseguir colocar, né? Ou eu ponho 160 ou eu ponho 320. Tem que sempre ser múltiplo de 1% do título, que é 0,01. Beleza? E aqui acaba com o Tesouro Selic. O total dessa compra foi aqui, ó, 935. A vantagem disso aqui foi o quê? Você pode, como eu fiz a compra direto pelo site do Tesouro, eu paguei um Pix no meu próprio CPF pro Tesouro Nacional. Paguei o Pix pro Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional colocou lá no próprio banco que eu tinha escolhido para fazer isso, tá? Existe essa intermediação, não precisa entrar lá no Inter e fazer isso. Tá? Tem essa vantagem por ter essa parceria aí com o Tesouro. Beleza? Então, fiz esse teste para quê, de Matos? Agora você disse que ia explicar. Para isso aqui. Esse gráfico aqui, ó, inclusive eu estava discutindo com os alunos, tá meio errado aqui, que é o seguinte. Ah, eu tô com a tela cheia. Aqui. Existe a curva de rendimentos, que é esta linha azul escuro,
né? E depois tem a curva azul claro, que é a marcação a mercado, é de fato o título oscilando, né? E quando você vê a marcação a mercado, ó, ela vai para cima, ela vai para baixo, depois ela pode ficar abaixo, né? Dependendo aí do momento que você comprou o seu título. Esse título aqui também foi um título de exemplo, né? E quando a gente pega aqui, a gente consegue ver essa linha azul, que a gente não vê em nenhum outro lugar, né? Foi até uma pergunta da Fernanda, onde é que eu encontro esta linha em outro lugar? De uma forma mais fácil para ver quanto que está o rendimento teórico do título, que seria se eu levasse ele para o vencimento. Por isso que essa foi a razão de eu comprar um pouquinho de todos os títulos para continuar tendo estas linhas, tá? Que eu sempre comprei um pouquinho de todo título, mas às vezes eu vendi uma coisa ou outra e não deixei, né? E justamente nessa aula que eu estava dando aqui que eu, peraí, tá faltando título aqui para eu dar de exemplo. Aí eu fui lá e pronto, agora eu resolvi. Eu tenho dedicado numa corretora aqui específica, eu tenho todos os títulos aí do Tesouro. O título que eu quiser mostrar a curva de rendimento com a curva de marcação a mercado junto, eu vou ter para mostrar para vocês e também na prática, esta carteira aqui vai ser uma carteira que a gente vai acompanhar no canal. Tá? Então vai ser uma coisa, vai acabar virando uma série aqui do canal, acompanhar essa carteira que eu comprei com todos os títulos do Tesouro para a gente ver o que está rendendo mais, o que está rendendo menos, como é que tá esses gráficos de marcação ao mercado. Por que você não abriu esse gráfico de Matos? Porque não está carregando, né? Agora até expirou aqui, mas não está carregando, porque o Tesouro está com problemas aí, né? Neste momento de muita volatilidade. Eu acho que os sistemas estão dedicados para cuidar disso. Porque se a gente entrar aqui no site do Tesouro e tentar comprar um título, por exemplo, você vai ver, vamos ver se já normalizou neste momento aqui. A gente veria se os títulos já voltaram, né? Ó, carregando, carregando. Continuamos somente com o Tesouro Selic. O mercado está extremamente volátil. Por isso que eu peguei o print aqui da aula que eu dei semana passada para a gente conseguir mostrar esse gráfico aqui, tá? Este era o tema do vídeo, falar sobre todos os títulos, falar que é uma coisa que não é para você fazer. De fato, eu fiz para ter esse acompanhamento dos títulos, né? Para sempre ter o exemplo, para ter ali e ver de fato as coisas acontecendo, né? Ter os títulos até que não fazem nenhum sentido para o meu perfil, de fato. Não faz nenhum sentido comprar um Educa Mais para 2026, realmente. Não faz sentido eu ter o IPCA com juros, porque eu não estou no momento de render juros, nesse momento de aproveitar os juros, mas por R$ 30 para dar as aulas para a gente acompanhar aqui faz todo sentido. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha. A gente vai fazer um evento mês que vem, que é a Semana do Investidor Inteligente, tá? Vai ser um evento para te ajudar a tomar melhores decisões dos investimentos e não ficar dependendo de quem te dá dicas, que é uma coisa que eu nunca faço. Eu sempre te ensino a pescar, né? Essa é a missão do canal e esse evento é para te ensinar a pescar de uma forma completamente definitiva. É um evento grátis, você pode se inscrever. Precisa se inscrever, tá? Tem um link aqui abaixo, né, que é métodoc3.com.br/inscrever agora, inscrever-agora. Você coloca o seu e-mail, clica no botão verde, depois entra na nossa comunidade do WhatsApp. Por lá você vai receber todas as informações deste evento, que é gratuito. Beleza? Conto com sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.